Continuando então, os verbos latinos. Hoje vamos a um indicativo. Aqui o perfeito, o mais que perfeito, futuro anterior. Os três tempos verbais que nós vimos antes, presente, o imperfeito, futuro, eles usam o chamado tema do perfeito. Esses três que nós vemos nesse vídeo, eles usam não o tema do presente, mas o tema do perfeito. Aqui o paradigma do verbo laudo, né? A lauda está errado. Primeira palavra que vem no paradigma é primeira pessoa do singular presente, laudo. Aqui a terminação da segunda pessoa, laudas. Esse aqui do L até o D é o chamado tema do presente. Em seguida vem o tema do perfeito. Então o tema do perfeito vai vir até esse V. O que significa? Esses três tempos verbais que vamos ver nesse vídeo, a conjugação será feita com laudav. E aí, ao tema do perfeito, colocar as desinências. Então, conjugando o verbo louvar no perfeito. Laudavi, laudavisti, laudavit, laudavimus, laudavistis, laudaverunt. É muito característico do perfeito esse erunt no fim. Aí alguém pode se perguntar assim, mas não era lá no presente, não tem a primeira conjugação de um jeito, a segunda conjugação de outro jeito, a terceira conjugação de outro jeito. E no perfeito? No perfeito, todas elas são dessa forma. Então, o perfeito é muito mais simples da gente decorar. Decorou essas aqui, você decorou tudo. Como se faz o passivo? No caso do perfeito, o passivo é feito, assim como no português, com o verbo auxiliar. Então, é particípio, laudatus sum. Laudatus es, verbo ser, né? O verbo sum. Laudatus est. Laudatus sumus. Aliás, aqui já vai o plural, né? Laudate estis. Laudate sunt. Essa é a forma passiva do perfeito do indicativo. Como se traduz em português? É o pretérito perfeito. Pretérito perfeito ativo, bom, laudave é eu louvei. Laudaviste, tu louvaste. Laudavit, louvou. Laudavimos, nós louvamos. Laudavistes, vós louvastes. E laudaverunt, eles louvaram. Forma passiva, laudato sum, é eu fui louvado. Laudatus es, tu foste louvado. Laudatus est, ele foi louvado. Laudate sumus, nós fomos louvados. Laudate estes, vós fostes louvados. Laudate sunt, eles foram louvados. Se alguém pensa assim, então quer dizer que aquela encíclica do Papa Francisco, né? Laudato Si é latim? Não, Laudato Si é italiano medieval, que é retirado de uma poesia de São Francisco. Então não é latim, é italiano. O verbo sum perfeito, ele muda. É muito parecido com o português, inclusive. Fui, foste, foi, fomos, fostes, foram, em português. Em latim, fui, fuiste, fuit, fuimos, fuistes, fueram.
Muito simples, todas as 4 conjugações são iguais e a forma passiva é feita com o verbo auxiliar ser, verbo sum no presente. Mais que perfeito. Como é que se faz o mais que perfeito? Tema do perfeito, saudável, já foi dito, mas essas desinências. Então, não tem mistério. Primeira pessoa, lau, laudaveram, laudaveras, laudaverat, laudaveramos, laudaveratis, laudaverant. Uma curiosidade, com exceção dessa letra M aqui, o restante é o verbo ser do imperfeito, né? Era, eras, era, éramos, eratis, era. Forma passiva, da mesma forma que o perfeito, a forma passiva é feita com o verbo ser. Laudatus eram, laudatus eras, laudatus erat, laudati amus, laudati atis, laudati erant. Como se traduz o mais que perfeito, nós temos em português o mais que perfeito. Esse é um filho obediente do latim. O italiano não tem mais que perfeito. Uma outra forma lá. Então eu louvara, louvaras, louvara, louváramos, vós louvares, eles louvaram. E o forma passiva, você vai usar o verbo ser, mais que perfeito em português. Se não me engano, eu fora louvado, tu foras louvado, ele fora louvado, nós fôramos louvados, e aí por diante. Verbo sum no mais que perfeito. Fueram, fueras, fuerat, fueramos, fueratis, fuera. Todas as conjugações são iguais, primeira, segunda, terceira e quarta. Muito regular. Então, futuro anterior. Tema do perfeito. Saudável. Mais as desinências. Laudavero. Laudaveris. Lauderit. Laudaverim. Laudaveritis. Laudaverint. Passivo. Laudatus ero. Laudatus eris. Laudatus erit. Laudatus imus. Laudati. Laudati eritis. Laudati erint. Verbo ser, fuero, fueris, fuerit, fuerimos, fueritis, fuerint. No caso do futuro anterior, a gente vai ver com calma quando for ver a sintaxe, quando se usa mais que perfeito, quando se usa o futuro anterior. Para dar uma ideia inicial, mais que perfeito é quando você está contando uma coisa que aconteceu no passado, e aí você quer
mencionar no meio da sua fala uma coisa que aconteceu ainda antes do que você está contando. Então, é como se eu dissesse assim: antes de ir, aqui, passado, né? Quando fui à Aparecida, antes eu já louvara Nossa Senhora. Estou dizendo aqui, eu fui passado, né? Louvara significa antes desse passado. Aí que se usa o mais que perfeito. Para indicar uma coisa que aconteceu antes e eu já estava contando que já era no passado. É anterioridade diz respeito ao passado. Futuro anterior é uma ideia semelhante. Eu estou dizendo algo no futuro, só que aí eu quero mencionar um fato que aconteceu antes desse futuro, mas que ainda assim é no futuro. Não sei se ficou muito confuso não, mas a ideia da consecutio temporo, que é o nome, né, dessa regra que tem no latim, é essa. Futuro anterior é uma coisa que aconteceu no futuro, mas aconteceu um futuro antes da outra coisa que está sendo mencionada no assunto. Então aqui um canto de Páscoa, chamado Regina Coeli. Já coloquei as coisas que a gente ainda não viu. Vamos à análise. Primeira frase, Regina Coeli, letare, aleluia. Tanto que quando tem esse A e esse E, se pronuncia só o E. Regina Coeli. Regina, nominativo, singular. Rainha, primeira declinação, mais fácil a primeira que se aprende. Nominativo singular, sujeito. Coeli, declinação, genitivo singular. Especificando qual rainha. Tradução. Rainha do céu. Esse letare é segunda pessoa do singular imperativo. Imperativo a gente ainda não viu. Significa alegra-te. O aleluia não é uma palavra latina, é uma palavra hebraica. Significa louvai ao Senhor. É usado na liturgia, nas orações, nas músicas como um sinal de júbilo. Aleluia. É uma música usada no tempo de Páscoa. De alegria. Quia quen meruisti portare aleluia. Meruisti. Final aqui, isti. Se a gente voltar lá em cima, isti, segunda pessoa do singular. Meruisti. Segunda pessoa do singular. Perfeito. Indicativo. Ativo. Portare, no caso aqui é um infinitivo presente. A primeira conjugação. Então, are. Tradução. Quia, causa, porque. Quen, pronome relativo, aquele que. Meruisti, pessoa singular perfeito. Merecestes, se não me engano. Mereci, tu merecestes. Portar, ou carregar, ou trazer. Trazer eu acho que é mais bonito.
aleluia, palavra latina, palavra hebraica. Rexorexit, final it, vou olhar lá, terceira pessoa do singular. Sicut. Advérbio dixit, mesma coisa. It, terceira pessoa do singular. Colocando errado, presente não. Ativo. Tradução. Ele ressuscitou, assim como, é o que significa sicut, assim como disse, terceira pessoa do singular perfeito, dizer, aleluia. Por fim, ora, pro, é uma tradução, nobis, é um pronome, né? Pronome pessoal. Quem já comeu com frango aí, ora pro nobis, significa ora por nós. Deum, acusativo, lá, masculino, tá? Segunda declinação. Então, tradução. Ora é imperativo. Assim como ora, pronobis é por nós. Curiosidade. Normal era de se esperar que aqui tivesse um dativo. Ou seja, ora a quem? A Deus. Então, deveria ser um objeto indireto. Se fosse em português, seria a Deus. Ora por nós, a Deus, objeto indireto. Mas no latim, o verbo oro, interrogo e rogo, eles têm essa peculiaridade. E quando você usa o oro, a quem você está orando, você vai colocar em acusativo. Quando você usa o verbo interrogo, a quem você está interrogando, vai aparecer na frase em acusativo. Quando você coloca o rogo, quem você está rogando, vai aparecer na frase em acusativo. Então, é uma peculiaridade desse verbo ora. Por isso que não está deu, que seria o ativo singular. Então, ora por nós a Deus, aleluia. Essa é a tradução, então, da canto. Redinacelli letare aleluia, quia quemeruisti portare aleluia, rexurrexit sicut dixit aleluia. Ora pro nobis Deum, aleluia. Rainha do céu, alegra-te, aleluia, porque aquele que mereceste trazer, aleluia, ressuscitou assim como disse, aleluia. Ora por nós a Deus, aleluia. Eu vou colocar esse canto de Páscoa aí para conhecer. Por último, duas dicas aqui. A gente vai treinar os verbos, depois de treinar bastante todos eles, como saber se eu estou sabendo ou não? Esse programa aí chamado Vice e Verba, Vitiverba, que ele tem tanto para iPhone quanto para Android, e você coloca lá o verbo que você quer, e tal exemplo, verbo amar, aí vai aparecer amat. Terceira pessoa do singular, qual tempo, qual modo, ativo ou passivo. E aí você põe check para ver se você está sabendo. Está sabendo que fica verde. Você conjugou errado, vermelho. E aí depois no final aparece lá o que você errou e qual que seria a resposta certa. Então é uma boa maneira de treinar os verbos, esse aplicativo aqui de celular, Vice-Verba. E um outro que é um jogo serve para treinar tanto o
os verbos quanto às declinações dos substantivos, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta declinação, é esse gramáticos máximos. É um joguinho, aí tem aqui a cidade de Roma, e aí vem vindo um verbo. Aí você tem que conjugar ele certo, aí sai um bonequinho aqui da cidade e derruba lá o inimigo, o bárbaro. Se você não souber conjugar, o bárbaro chega na cidade de Roma e toca fogo na cidade de Roma. Então, você tem que salvar a cidade de Roma conjugando corretamente. É um joguinho, uma maneira de aprender de uma forma um pouco mais lúdica, já que gramática é sempre uma coisa muito árida. Aos poucos, conforme a gente vai lendo, vai fazendo exercício, vai escrevendo, conjugando, conjuga verbo, até pega um verbo, sei lá, amar, ele, presente, perfeito, perfeito, mais perfeito, futuro anterior. Pega outro verbo, moneo, que é avisar. De novo, em todos os tempos do indicativo. E aí, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo.